Tudo bem, taurinos e taurinas? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao Olho Portal. Meu nome é Grace Luz. Eu queria desejar para vocês um dezembro cheio de coisas boas. Natal chegando. Falar em Natal, quero agradecer os inscritos e pedir para os que não estão inscritos se inscreverem. Eu quero lembrá-los que vai ter um sorteio na semana do Natal para um dos inscritos. Sorteio de Natal, uma leitura diretamente da Grécia, sobre o olhar e a egrégora dos deuses gregos. Então vamos aproveitar e vamos inscrever. Deixa o seu like também, já aproveita que está aqui, já dá o teu like. E se não for pedir demais, compartilhem o vídeo com algum amigo. Não precisa ser só o de touro, compartilhem o signo do amigo, da irmã, do namorado, da namorada, do tio. Dá uma olhadinha aí. Isso ajuda a crescer o canal. Taurinos queridos, meus fofos que eu adoro tanto, meu signo ascendente, vamos dar uma olhadinha no que o Golden Oracle of Grace, o oráculo dourado da Grace, que é esse oráculo maravilhoso que eu projetei, e o Yuri, que é um ilustrador maravilhoso, foi responsável pelas ilustrações, nos traz toda a carga característica, nos traz toda a lindeza do mundo greco-latino, as suas características mais marcantes. Vamos ver o que o Golden Oracle tem para dizer então para os taurinos no mês de dezembro de 2021. Fundo do deck, Éolo, Deus do vento, condução. Taurinos estão sendo conduzidos por alguém ou estão sendo convidados a conduzir uma situação. E aí me contem qual das duas opções. Nesse momento está sendo ou conduzido ou convidado a conduzir. Sabe do que eu estou falando? Clarificando com o tarô mitológico. Vamos pra cá. Aqui. Tarô mitológico. Ai. Vamos ver. Touro. Vamos lá então. Lembrando que a leitura é fluida e obedece uma linha de passado, presente e futuro. Não necessariamente nessa ordem, mas que vocês possam adaptar-se de acordo com o que vai ser ouvido. Taurinos, o passado saiu para nós aqui o 7º trabalho de Hércules, o Touro de Creta. O Hércules, ele é um herói grego que ele era conhecido como Deus da Força, e foi imposto a ele 12 tarefas para que ele fizesse pela madrasta, a Hera, a madrasta bandida dele. E aí ele foi lá e com a ajuda do pai dele, o grande Zeus, ele conseguiu executar todos os trabalhos. Na verdade, no final, o Hércules conseguiu, inclusive, a sua imortalidade, porque ele era um semideus, né? Ele era filho de Zeus como uma mortal. Esse trabalho do Touro de Creta, esse touro era um touro maluco, um touro bandido que tinha na cidade de Creta. E quando esse touro se soltava, ele andava em disparada e ninguém conseguia controlá-lo. Então, para o Hércules poder segurar esse touro, ele teve que estudar a rotina desse touro por vários dias. E aí um dia ele subiu numa árvore, e aí quando o touro passou, ele pulou em cima do touro e conseguiu domá-lo, né? Mas isso demorou um tempão até o touro, porque o touro era louco, não se sabia onde encontrá-lo. Então, o que a gente está falando aqui de uma situação do passado, touro, onde uma situação desenfreada foi te
apresentada e tu teve que usar a tua inteligência, porque só a tua força não foi suficiente. Tu teve que usar a tua inteligência, a tua perspicácia, tu teve que manipular uma situação, tu tiveste que estudar o ambiente, estudar a situação, estudar o panorama para poder finalmente resolver, tá? Essa tua resolução te deu uma enorme dor de cabeça. Esse probleminha te deu uma enorme dor de cabeça, que é representado aqui pelo 9 de espadas. O 9 de espadas é um arcano que nos fala assim, olhando para o céu, só tu pode me ajudar. Tipo assim, eu não tenho mais saída, não tenho mais com quem contar. Então, Touro, esse desafio que te foi imposto, ele te deixou num estado assim de desespero. É bem isso, desespero. Sabe quando a gente não tem para onde escapar, a gente não vê a saída? É isso. Mas uma ajuda veio do céu e a carta da vitória chegou nas tuas mãos, o 6 de paus. O 6 de paus é aquela carta do guerreiro que vai, luta, sofre, mas volta com a vitória. Então assim, tu foste acometido desse turbilhão, mas finalmente tu conseguiste vencer essa situação. No presente, a gente tem o pares, e aqui a palavrinha é difícil decisão. Percebam que aqui está o pares, aqui está a Afrodite, aqui está a Minerva e aqui está a Hera. O pares, ele era um mortal, ele era um príncipe troiano. E aí teve uma disputa para saber qual era a deusa mais bonita, e Zeus, para não se indispor com nenhuma das gurias, pediu para que o Paris fizesse essa avaliação. Então elas fizeram, cada uma fez uma oferta, eu te ofereço tal coisa, e ele acabou optando pela Afrodite, que era a deusa do amor. Então assim, a opção do Paris foi feita pelo coração. Ele tinha outras opções, mas ele preferiu o coração. E no final das contas, essa escolha do Paris, só para vocês terem uma ideia, desencadeou a Guerra de Troia, que foi a guerra que durou 10 anos. Ou seja, ele pensou que estava fazendo um bait e fez um urubu. Então assim, Touro, o que nos fala essa cartinha? No presente, tu estás numa situação de ter que escolher, de ter que optar entre alguma coisa e outra, ou outros. E essa carta, quando sai, a carta de Pares, nos pede para que a tua avaliação não seja leviana, tá? Essa tua decisão, ela seja com um fundamento mental, que tu não se deixe guiar somente pelo coração, porque o Pares fez isso e deu ruim. Então essa carta nos fala assim, que tu tente usar o máximo da tua racionalidade, que for possível, tá? Porque se tu não fizeres isso, vai acabar como 5 de paus, que é a carta do conflito. Essa carta nos fala de briga, de desavença, de discussão, de disse-me-disse. Sabe aquela fogueira, onde um fala, outro fala e o outro fala e todo mundo, ninguém se entende, aquela torre de Babel? É disso que a gente fala. Então no presente tu tem que cuidar muito com essa escolha que tu vai fazer, porque isso pode desencadear uma... Ainda mais agora que é final do ano, normalmente as famílias se reúnem, né? Essas tretas tão comuns nas famílias, na época de Natal, não são tão bem-vindas assim, né? Então, tenta dar uma controlada nisso aí, tá bom, Taurino? O presente vem clarificado pela temperança. A temperança é uma carta que nos fala assim de espera, de tempo mais esperança, temperança. É uma carta que nos fala de um tempo necessário para as coisas se organizarem. Com o andar da carruagem, as melancias se acomodam. É isso. Tá? Então é uma carta que te pede resiliência. Pede, Taurino, que tu não te agite, que tu dê tempo ao tempo, que tu entregue as coisas na mão de Deus, porque Deus sabe tudo, Deus sabe todas as coisas, Ele é onipotente. Então tu entrega nas mãos dele, que Ele vai fazer da melhor maneira. Porque se tu inventar de tomar as rédeas da situação, provavelmente não vai dar coisa boa. No futuro a gente tem o Vulcano. O Vulcano, ele é um carinha que ele é o deus do trabalho, da dedicação, ele é o deus da forja.
as armas para os deuses e para os mortais, os guerreiros. Ele forjava o metal no fogo e transformava em armas. Então ele é o único deus que trabalhava. Por isso o nome do card é dedicação. Essa cartinha ela nos pede que tu te dedique, Taurino, no futuro próximo, que tu trabalhe em prol do teu crescimento, porque esse Deus ele é um Deus trabalhador, então tu trabalha em prol do teu crescimento. Essa tua dedicação, esse teu esforço, essa tua resiliência, ela vai te trazer uma torre. O que é a torre? A torre é o dedo de Deus, é a mão de Deus, é quando Deus diz, não, chega, vamos desmanchar tudo isso que está mal feito e vamos reconstruir. Então esse teu trabalho cansativo, esse teu trabalho exaustivo que tu vai fazer no futuro, vai destruir com toda a ruína que existe até então. E essa ruína vai ser transformada numa edificação plena, numa edificação consistente, numa edificação 9 de copas, uma edificação satisfatória, tá? Então esse teu trabalho pesado que tu vai fazer aqui vai te trazer uma situação de desordem para um recomeço glorioso. Isso. Tá bem bom, tá bem bom. É um desafio, mas é um desafio que vai te levar para uma coisa muito boa. Ai, gostei. Começou meio ali, pensei, ai meu Deus, não, mas tá ótimo. No final, tudo vai dar certo. No final, tudo vai dar certo. Taurininhos, meus amores, não esqueça de deixar o like, hein? Bota lá. Vamos dar uma olhada no Néctar dos Deuses, que é uma puxão de orelha, um conselho. Olha, já caiu. Para vocês é o Orfeu. Orfeu é o deus da música, esse carinha maravilhoso. A mulher dele morreu, foi perseguida por um apicultor e acabou sendo picada por uma víbora e desceu para o reino do Hades. E ele não aceitou a morte, foi lá para buscá-la, né? Não conseguiu, mas quase. O que o Orfeu diz para nós? O cara corajoso, hein? O que ele diz para nós? A música. Conectados pela música, pela mágica do som, nos transportamos para dimensões pouco explicáveis, sob total magia. Podemos ter o nosso espírito elevado ou descender ao caos. Eleve seu pensamento e cultive bons hábitos. Se seu amor foi embora, aceite. Em outra dimensão podem existir perigos que não estás preparado para enfrentar. Contenha-se. Essa carta nos fala do amor perdido porque ele tentou resgatar a Eurídice e não conseguiu. Então ele deixou ela aí e mais tarde eles voltaram a se encontrar. Às vezes, Touro, a melhor forma de tu seguir adiante é deixando algo para trás. É difícil, né? Mas às vezes é necessário. Esses cards aqui, eles nos falam tem personagens mitológicos que vão nos mostrar como vai ser o nosso mês de dezembro, como é que ele vai ser norteado, tá? Essa cartinha ela vai nos nortear para o mês de dezembro. Vamos ver, Touro, dezembro. O Édipo. O Édipo, ele é um cara que ele foi sacaneado pelo destino. Um cara extremamente inteligente. Aqui tá ele e a Esfinge, ó. Ele foi o único cara que decifrou o enigma da Esfinge. Mas ele acabou matando o pai, casando com a mãe, o rei Laio e a rainha Jocasta. E no final, quando ele descobriu que havia feito isso, sem saber, obviamente, ele fura os olhos e resolve virar um andarilho. Então essa carta nos fala assim, se tu não quer furar os olhos por não ter visto o que deveria ser visto, presta mais atenção no que tu tem que ver. Entendeu? No mês de dezembro, presta mais atenção no que tu tem que ver. Pra não ser motivo de tu te arrepender depois a ponto de querer cegar-te. Muito bem. O beijo da luz desse mês vai pro Giovanni Garcia. Giovanni,
Obrigada pela tua participação e pelo teu carinho, tá, Gordinho? Muito obrigada. Beijo de luz, então. Vai pro Giovanni. Gurizada, eu me despeço de vocês, então, pedindo novamente que vocês curtam o vídeo, que vocês se inscrevam para participar do sorteio e comentem os vídeos. E pedindo para o nosso Papai do Céu, nesse último mês do ano, ele nos dê um mês de força, porque parece que os Estados Unidos vão precisar, né? Força para segurar o rojão, mas a gente consegue. A gente é touro para isso, tá bom? Um beijo da Grace Luz e até o nosso próximo encontro.